do campo material de incidência dos tributos, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana. A ideia até não é recente. Os antigos romanos diziam, primeiro viver, depois pagar tributos. É uma boa máxima, é um bom princípio. O que os romanos diziam, sem ter certeza disso, é que o tributo não deve lanhar o mínimo vital, o mínimo existencial. O que é o mínimo vital? É o mínimo indispensável para que a pessoa se vista, se alimente, cuide da saúde, cuide da educação e do bem-estar dos seus dependentes econômicos, tenha lazer. Então, nenhum tributo deve alcançar o mínimo vital da pessoa física, no caso, mas também da pessoa jurídica. Qual é o mínimo vital da pessoa jurídica? É o mínimo indispensável para que ela pague os seus funcionários, para que tenha capital de giro, para que renove estoque, para que atualize o seu maquinário. O fundamental é que esse mínimo vital, mínimo existencial, venha preservado pela tributação. E é interessante que a Constituição de 1946, que a meu ver foi a mais técnica de quantas tivemos, né, que me desculpe a Constituição atual, a Constituição de 88, mas a minha preferida é a de 46, tinha uma regra nesse sentido, regra que não foi copiada, nem na Carta de 67, com a emenda 1 de 69, nem mesmo na Carta atual, a Carta de 88. Essa regra estabelecia, são isentos de tributos os artigos classificados como mínimo indispensável à habitação, ao vestuário, à alimentação e tratamento médico das pessoas com restrita capacidade econômica. Essa regra está implícita no sistema, mas vinha explicitada na Constituição de 1946. Está implícita no sistema porque, por exemplo, o artigo 7º, em seu inciso 4, estabelece que são direitos, né, dos trabalhadores em geral, atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Isso significa que o tributo não pode impedir as pessoas, não só as que trabalham, mas todas as pessoas que habitam o território nacional, de alcançarem esses objetivos. Na prática, raramente tal se dá. Eu tenho, na minha experiência profissional, dois breves relatos a fazer. Felizmente, não padeço, que eu saiba, né, de problemas cardíacos, mas há pessoas que, a partir de uma certa idade, têm alguns problemas cardíacos e têm que colocar o famoso stent MS, que depois foi encampado também pelo Distrito Federal e certamente pelo Estado de São Paulo. Estou falando da realidade paulista. Não é? Muito bem. Quando a lei foi editada, não havia o catéter balão. Eu não sou versado em medicina, né? Acredito que nenhum colega o é, ou eventualmente alguém que tendo estudado medicina, depois evoluiu, né? E resolveu estudar direito. Né? Se isso atingiu alguém, peço desculpas, é só uma brincadeira. Né? Muito bem, mas acabei aprendendo, foram os próprios clientes que me ensinaram, que antigamente, quando a pessoa tinha uma veia ou uma artéria obstruída na região do coração, passava-se uma espécie de roto-router, né? Um desobstruidor, e aí não se fazia mais nada, quer dizer, tirava-se lá o problema que estava levando a pessoa ao infarto e dava-se tempo ao tempo. Só que essa pessoa já tinha uma predisposição e muitas vezes o problema retornava, a pessoa infartava e era obrigada a ser operada. Outras vezes infartava e morria. Aí a ciência médica, que não cessa de evoluir, descobriu o catéter balão. Agora faz-se a desobstrução, mas deixa-se no local
o catéter balão, que é uma espécie de guarda-chuvinha, né, que impede que a veia volte a se fechar. O que é que o Estado de São Paulo, pelo menos, faz? Quer cobrar ICMS sobre a operação do catéter balão, ao argumento de que a lei que isenta só alude ao estente. E há um dispositivo absurdo no Código Tributário Nacional, pelo qual as leis isentivas devem ser interpretadas gramaticalmente, literalmente. É outra bobagem. A interpretação há de ser sistemática. A interpretação gramatical é simples leitura de leigos. É o ponto de partida, nunca o ponto de chegada do labor exegético. Muito bem. Ainda não se conseguiu um pronunciamento judicial no sentido da Constituição, da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, o valor vida que está presente. A referência ao estente é uma referência histórica. Na realidade, o que se quer é desonerar da carga econômica do ICMS um aparelho fundamental para manter, para preservar a vida. E de mais a mais, um médico me explicou, hoje é impossível adquirir o estente desacompanhado do catéter balão, como diziam os vendedores ambulantes de antânio. O catéter balão não pode ser vendido separadamente. Logo, tudo faz parte de um mesmo sistema. O catéter balão é uma realidade acessória em relação ao estente. E aprendemos agora corretamente que o acessório segue a sorte do principal, acessório sequitur sum principale. Se levasse em conta não a literalidade da norma isentiva, mas o princípio da dignidade da pessoa humana e o valor saúde, né, que está embutido no princípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que nem haveria controvérsias, né? Por enquanto, os contribuintes estão batendo as portas do Poder Judiciário na esperança que a Constituição prevaleça. E um outro exemplo também tirado da minha experiência profissional. Eu não vou citar nomes, por razões éticas, evidentemente, mas relato o episódio nos pontos que importam. Um desembargador das minhas relações está acometido de uma moléstia gravíssima. Ele já tem tempo para se aposentar. E, em função dessa moléstia gravíssima, né, ainda que não tivesse tempo, ele poderia se aposentar. Mas não quer se aposentar, porque, como ele mesmo disse, eu tenho esperança de cura, mas dificilmente serei curado. Vejam que situação dolorosa. Mas eu prefiro continuar trabalhando. Porque com isso eu sou útil à sociedade, saio de casa, não desgosto a minha família, senão eu ia fazer o quê? Ia só pensar na minha doença, na minha morte. Eu quero continuar trabalhando. Ainda não estou na compulsória, nem tão próximo da compulsória. Eu quero trabalhar enquanto Deus me dá forças, ou enquanto a compulsória não chega. Muito bem. Parece uma loucura isso que eu estou dizendo. Por que eu estou contando essa história? Porque todos vocês sabem, não é, que o regulamento do imposto sobre a renda isenta de tributo o aposentado que padece de moléstia grave. E há lá um rol de moléstias graves, a dele é uma das primeiras a ser catalogada. Só que ele não quer se aposentar. O que ele fez? Requereu ao tribunal isenção de imposto sobre a renda. A resposta foi a seguinte: de acordo com o artigo 33, inciso 37, acabei até memorizando, do regulamento do imposto sobre a renda, só o aposentado padecente de moléstia grave é que tem direito à isenção. Então, se você não se aposentar, você perde a isenção. Ora, eu entrei com o mandado de segurança, né, justamente argumentando que o fator determinante dessa isenção não é a aposentadoria, porque aposentado eu também sou procurador de justiça aposentado no Estado de São Paulo, e nem por isso estou isento do pagamento do imposto sobre a renda, porque graças a Deus, que eu saiba pelo menos, continuo gozando de boa saúde. O fator determinante desse benefício fiscal é a moléstia, né? Presume-se que uma pessoa padecente de moléstia grave terá despesas maiores que serão atendidas justamente com aquilo que não for levado à tributação por meio do imposto sobre a renda. E até no caso nem se pediu o levantamento da quantia, mas o depósito da quantia em juízo, porque aí de duas uma, se lamentavelmente o impetrante perder, não é, a quantia
será convertida em renda, permanecerá nos cofres públicos, agora num outro setor. Agora, se ganhar, ele levanta imediatamente, né? Do contrário, ele tem que entrar com uma ação de repetição do indébito, vai ter que aguardar a supliciante, né, ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Felizmente, em primeira instância, esse magistrado obteve ganho de causa, mas a questão prossegue, sabe-se lá como vai terminar. E, a meu ver, não deveria terminar de outra maneira que não essa. Ah, mas o regulamento é claro. Sim, mas o regulamento, dentro da pirâmide jurídica, está muito abaixo da Constituição, né? Então, é melhor obedecer à Constituição do que obedecer ao regulamento, cuja sigla expressivamente é RIR, né? Regulamento de Imposição da Renda, RIR. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é um conflito de normas e eu acho que tem que ser resolvido de acordo com a norma de mais alta hierarquia. Me parece um absurdo obrigá-lo a se aposentar para aí sim usufruir do benefício, quando o benefício advém da moléstia, né? Não há diferença entre um doente grave que ainda trabalha e um doente grave que já se aposentou. Até porque muitas vezes a doença grave surge durante a aposentadoria. Essa é a regra geral, a pessoa vai envelhecendo e vai tendo problemas de saúde. Bom, o valor trabalho, né? Como é que o valor trabalho, que também está dentro do campo da dignidade da pessoa humana, pode ser auxiliado pela tributação? Eu acho até de uma maneira simples, não se onerando a folha de salários. O Brasil é um país interessantíssimo, né? E agora uso a palavra interessantíssimo numa acepção pejorativa. Que eu saiba, é o único país do mundo que onera a folha de salários. As empresas são, por assim dizer, estimuladas a diminuir a oferta de emprego, a partirem para a mecanização. Deveria ser o contrário, né? Quanto mais houvesse oferta de emprego, oferta de trabalho, né? Trabalho do qual todos carecemos, mais a empresa deveria ser desonerada de tributação. As contribuições, não é, incidem fundamentalmente sobre a folha de salário, sobre o trabalho. Então é melhor comprar um robô, comprar um guindastre, do que ter trabalho humano. E esse vai ser um dos grandes problemas do século XXI, né? Quem viver verá. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, estima que até 2015 haverá 50 milhões de desempregados no mundo, né? É um número alarmante. E nós, no Brasil, pelo menos, temos que lutar para que essa catastrófica profecia não se concretize. Agora, volto ao que eu dizia há pouco. A Constituição não é ruim. O parágrafo 9º do artigo 195 estabelece que as contribuições poderão ser mitigadas à medida em que a empresa multiplicar as ofertas de emprego. Mas sabem para que está sendo usado o parágrafo 9º do artigo 195? Para criar contribuições que servirão para alavancar outros objetivos. Quem milita na área sabe que a contribuição para o FAT e o SAT foi exacerbada. Para quê? Para garantir aposentadorias especiais. Quer dizer, a empresa está sendo punida por ter empregos, na contramão do que estabelece o parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição. Parágrafo esse que é invocado na lei, considerando-se o que dispõe o parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição, só que o parágrafo 9º do artigo 195 diz exatamente o contrário, que as tributações serão mitigadas, diminuídas, à medida em que a empresa aumentar a oferta de emprego. Eu estava num congresso em Portugal, há um ano mais ou menos, quando tive a oportunidade de conhecer um empresário japonês, né? Justamente em Portugal, conheço um empresário japonês. E esse empresário se gloriava, em nome do seu país, dizendo que havia uma indústria em Tóquio que é 3 mil empregados. E agora tem 2 só, porque todo o trabalho é feito com as máquinas, com os robôs. Esses 2 empregados são justamente os que operam aquele sistema cibernético. Eu fiquei triste, né? Não quis ser indelicado com o japonês, eu era um estrangeiro, né? Estava lá participando de um congresso jurídico, e ele também, né? Estava ali como visitante. Mas eu fiquei triste, quer dizer, pensei nos 1.800 funcionários
que foram dispensados, né, para que os robôs pudessem operar. Então, esse é um assunto que precisaria ser pensado com carinho. Valor meio ambiente, né? A